dificuldade, por que você sente essa dificuldade? E a pessoa começa a falar, a conversar, né? Assim como vocês vão ter a oportunidade de conhecer também no próximo programa, né, como é que se faz um trabalho com uma criança de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, que não tem essa facilidade, né, da comunicação para conversar, tô de saco cheio, tô com medo, ou tô em depressão, ou tô triste, né? A criança, ela simplesmente não dorme, ela simplesmente não come, ela tem comportamentos, ela chora, né? E aí, como é que se trabalha com uma criança de 3, de 4, de 5 anos, né? Vocês vão ficar sabendo com detalhes, com riqueza de detalhes. Mas o importante hoje é vocês observarem que uma criança, por exemplo, ele tinha dificuldade de relacionamento, de se comunicar, mudou de escolas, é hoje em dia um pré-adolescente maravilhoso, claro que ele, fora das câmeras, é mais solto ainda, né? Quem conhece sabe, né? Com certeza, e tudo isso acontece o quê? Através de um trabalho, né, de psicoterapia, onde você precisa ter a disciplina de horário, né, a disciplina de ter esse comprometimento com o tratamento psicoterápico, que é outra coisa que as pessoas muitas vezes me perguntam, os pais, quanto tempo é? É uma sessão? É uma terapia? São 2 horas? Como é que funciona isso? E é diferente quando a gente fala dessa parte emocional, né? Você não pode simplesmente chegar e falar assim, agora você está triste, agora você vai ficar contente, agora você fica feliz. Não existe isso. É um processo, né? É um processo e cada um tem o seu. Por isso que é importante que as pessoas saibam que é diferente de um médico. Um médico vai lá, você está com uma determinada dor, alguma coisa, você toma um medicamento, né? De repente você está lá com uma enxaqueca, ele e o médico diagnostica através de exames que você está com uma sinusite, com alguma coisa, você vai, toma antibióticos e aí você melhora o seu quadro. É diferente em termos emocionais. Porque em termos emocionais você está lidando o quê? Com a emoção, com o sentimento. E sentimento não é uma coisa que você vai lá, toma alguma coisa, pronto, passou. É uma coisa que tem que ser trabalhada, como a autoestima. A pessoa se conhecer. A pessoa só se sente feliz, bem, equilibrada, quando ela se conhece. E ela se conhece como? Tendo essa disciplina, né, e esse comprometimento de se conhecer, de querer parar e melhorar. E você que está aí, eu tenho certeza, deve estar preocupado em relação ao seu filho, em relação à sua filha, em relação à sua família, né? Mande aí os seus e-mails para aquilo@ig.com.br, que aí a gente vai estar respondendo. Se quiser, pode ligar também para os telefones, né, que estão aí na tela, e vocês vão estar conversando e trocando sempre, né, com esse programa, porque Conversando com a Ana Maria é um programa simples, prático, que só traz coisas boas para a sua vida. É esse o nosso objetivo, não é? Que a sua vida tenha qualidade e muita qualidade. Assim como, por exemplo, lá no consultório, o que eu faço? Normalmente eu tenho lá uma série de brinquedos pedagógicos, muita pintura, eu trabalho com arte, trabalho com psicomotricidade quando a criança tem dificuldade, alguma dificuldade de aprendizado. Também a gente faz treinos específicos, né? E trabalho também com a ludoterapia. Quando a gente fala em ludoterapia, nós devemos pensar em brinquedos e devemos pensar também numa casa, né? A criança, ela se comunica como? Brincando, né? E a gente precisa entrar no mundo dessa criança, né? Por exemplo, quando a gente trabalha em consultório, né, eu vou mostrar para vocês uma casinha, né? Essa casinha aqui. Essa casinha é uma casinha que tem tudo que uma casa tem. Tá? Tudo, exatamente tudo. Por exemplo, aqui nós temos uma casinha. Essa casa, ela representa tudo que uma casa tem. Você tem um quarto, onde você tem as figuras aqui, o pai, aqui pode ser a mãe, né? Os avós, né? E a criança, ela se comunica exatamente dessa forma. Ela se identifica, não é, com a criança, e ela começa a brincar, e o psicólogo vai brincando, acompanhando aí tudo que a criança está sentindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem a cozinha, aqui a gente tem um banheiro, aqui nós temos uma sala, né? Como uma casa. Então eu atendi uma criança
que ela tinha, na época, 4 anos, e ela parou de comer, ela parou de falar, ela só chorava. Os pais levaram para especialistas, fizeram uma série de exames, ela não tinha nada a nível fisiológico, físico. Então era emocional. Indicaram para o psicólogo, né? Aí eu recebi essa criança. Então o que ela fez na primeira sessão? Isso é importante vocês prestarem atenção. Ela pegou, né? Tirou os avós de cena, né? Tirou todo mundo da casa, só para vocês verem o que é a criança, como é que a criança expressa isso, né? Para vocês verem como é importante. Ela se identificou com essa menina que está ali, tirou todo mundo da casa e colocou a mãe aqui em cima, né? E depois colocou o pai dormindo aqui no sofá embaixo, né? Isso ela fez durante 2 horas. E ela tinha parado de falar. A única coisa que ela fazia com essa criança, ela estava brincando, ela descia a escada, tá? Ela descia essa escada e subia a escada novamente, tá? Isso ela fazia e daqui a pouco ela emitiu um som como chorando, chorando. E eu como psicóloga ao lado falando, o que essa criança está triste, ela está muito triste. E ela fez isso durante várias sessões. Ela colocou a mãe em cima, o pai embaixo, né? Aí o que acontece? O que você pode dizer de uma situação dessa, né? Como psicólogo, a gente começa a analisar essa situação e a gente observa que alguma coisa está acontecendo com essa criança. Então o que eu fiz nesse momento? Eu peguei e chamei, né? Eu chamei os pais. Quando eu chamei os pais para uma conversa, eu falei, alguma coisa, né, tá acontecendo. Vocês falaram que não aconteceu nada, porque normalmente quando a gente fala, né, com o pai e a mãe, né, que a primeira sessão, sempre quando você atende criança, a primeira sessão sempre é com os pais sozinhos. Né? Se os pais são separados e preferem primeiro a mãe, depois o pai, não querem estar juntos, tudo bem. Mas o psicólogo faz um levantamento, porque tudo isso é importante para a gente poder analisar e conhecer a criança. Se a criança era desejada, se ela era querida, né? Como é que a mãe passou durante essa gestação, né? Se ela queria ter esse filho, se foi cesárea, se foi um parto normal, tudo isso tem influência, inclusive, sobre a personalidade da criança. Então, quando a gente observa isso, esse exemplo, né, dessa menina que subia a escada, descia a escada chorando, né, e eu normalmente, como eu estava conversando com vocês, na primeira sessão eu atendo o pai e a mãe, né, sozinhos, sem a criança, até para fazer um levantamento, como é que a criança está, como é que eles estão sentindo, quais são os medos, quais são os problemas, o que ela está sentindo, né, como é que foi essa gestação, se a mãe e o pai queriam ter esse filho ou não, se foi difícil, tudo isso a gente vai estudando, vai avaliando para fazer um estudo, né, desse caso. Então, no caso dessa menina, eu cheguei e chamei os pais. Olha, vocês me falaram que não aconteceu nada, mas alguma coisa aconteceu e está acontecendo na casa de vocês. Por quê? Porque a criança está com esse conflito. Ela chora, sobe a escada, desce a escada. Ela está num conflito tentando juntar vocês, mas vocês estão separados na mesma casa. Alguma coisa está acontecendo que vocês não me passaram, né? Aí, nesse momento, né, um deles começou a chorar e comentou que eles resolveram se separar, mas morando na mesma casa, né? Eu falei assim, olha, isso aí é uma opção. Né? Cada pessoa sabe o que é o melhor para si. Agora, o que não pode acontecer, que eu não sei o que está acontecendo, cada um está dormindo num quarto, vocês estão permitindo essa criança, né, essa menina, de poder ter acesso, né, ao carinho do pai, ao carinho da mãe. Aí eles começaram a conversar, não. A gente está privando, né, ela começa a chorar, não vai lá com a sua mãe que sua mãe não presta, né? E a mesma coisa quando está com o pai ou está com a mãe, não vai lá que seu pai não, é um homem do mal. Quer dizer, a criança fica num conflito danado. Então o que ela fez? Ela inconscientemente ela travou.
o desenvolvimento dela. Ela parou de falar, ela parou de comer, né? Ela parou de se desenvolver, ela só chora, ela está numa profunda tristeza, tentando unir os pais, né? Então, como que a psicologia trata isso? Exatamente dessa forma, né? Onde você trabalha em conjunto. Eu sozinha não faço milagre nunca. Eu preciso sempre da família, do pai, da mãe, de quem cuida, se tem uma babá. Muitas vezes eu vou à escola também, eu converso com professores, eu converso com orientadores, né? Com pessoas, com supervisores, para saber o que está acontecendo, como é que essa criança é lá, né? Então, nesse caso específico dessa menina, só para vocês entenderem e a gente concluir aqui a história. Essa criança, depois que eu falei assim para eles, olha, vocês podem até decidir viver dessa forma, né? Pode ser isso um equilíbrio para vocês, por enquanto, cada um morar, dormir num quarto, né? Mas vocês devem permitir o quê? Que a criança possa receber afeto do pai e afeto da mãe. Então são coisas importantes, simples, mas importantes e que fazem toda a diferença. Em 2, 3 meses essa criança saiu do quadro de depressão, né? Voltou a se desenvolver, uma criança sadia, conversando, brincando, né? E você consegue o quê? Um equilíbrio para o pai, para a mãe e para a família, né? Então não é que o psicólogo vai dizer isso sim, isso não, mas vai dar algumas dicas aí, porque às vezes os pais estão aí num vício de comportamento que pode estar atrapalhando e prejudicando, não é? O desenvolvimento desse ser vivo, e a gente não quer isso, né? Esse programa Conversando com a Ana Maria, ele vem para isso, para te acalentar, para te tranquilizar e para te dar dicas também, né? Se você está com alguma dúvida, se você quer saber como é que se educa, né? Está aí numa dúvida cruel, aí, como é que eu educo meu filho, como é que eu faço com a minha família? Manda os seus e-mails, ligue para a gente, que estamos aqui para atender e para solucionar ou dar alguma luz aí no fim do túnel, porque quando a gente está com problema parece que a gente não tem saída, né? Então não queríamos isso, não queremos que você fique ensimesmado, queremos que você se comunique, estamos aqui para isso, não é? E eu conto com vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima semana, se Deus quiser.